E aí pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então vamos continuar aqui a nossa modelagem dessa ilustração da Ruslana Gus. O portfólio dela vai estar aí embaixo se quiser dar uma olhada nela. E no vídeo de hoje eu quero apresentar o conceito de modificadores, por que eles são tão importantes na hora de modelar, porque poupa muito tempo e a gente consegue fazer coisas de um jeito muito simples. Aí depois a gente vai modelar essa parte da direita, essa partezinha pequenininha e a saída da ventilação. Eu não sei quantos minutos vai ter o vídeo, mas vai ser bem legal. Vamos lá. Modificadores. Os modificadores aqui no Blender, vou até abrir um novo file. Os modificadores aqui no Blender fica aqui nessa parte da direita aqui, ó, tá vendo essa chave de boca azulzinha? Aqui fica os modificadores. E se você clicar aqui em Add Modifier, vamos ter modificadores de Edit, Generate, Deforms, normais e Physics. Por enquanto, para ficar um pouco mais simples, foca só em Generate, mas o que eu vou geralmente usar é o Search mesmo, porque eu acho mais prático. Por exemplo, se eu quiser colocar um modificador de mirror, de espelho, eu consigo de um jeito muito rápido. E se esse fosse o primeiro vídeo, tem a playlist aí na esquerda ou na direita, nunca sei o lado. A gente vai usar nessa aula aqui dois modificadores de Generate. E esse jeito de categorizar os modificadores é algo mais recente do Blender 4.2 em diante, não lembro exatamente quando mudou. Se você estiver usando uma versão anterior que tiver um pouquinho diferente, ele vai aparecer todos os modificadores quando você clicar, não vai estar separado bonitinho, mas não muda tanto não. Você consegue achar eles do mesmo jeito, só que aqui fica um pouquinho mais fácil de achar. A gente vai usar dois modificadores. O primeiro é um modificador de espelho, que é um modificador muito usado, muito útil. Quando você ativa ele, não necessariamente acontece alguma coisa aqui em cena, mas quando você entra no modo de edição desse objeto e muda, você percebe que ele cria uma cópia aqui. No caso, ele está usando o eixo X aqui, ó, tá vendo o vermelhinho? Ele está usando o eixo X aqui, mas a gente consegue duplicar também um objeto no eixo Y, se a gente mudar o objeto aqui no eixo Y vai ver, e também no eixo Z. Se a gente subir o objeto ou descer, a gente consegue duplicar eles nesses eixos. E o interessante desse modificador é que se você modificar um objeto, ele vai modificar todos. Então, é bem útil. O outro modificador que eu vou usar nesse vídeo é o modificador de Array. Se a gente clicar no Array aqui, aparentemente ele esticou o cubo, mas ele não esticou. O que está acontecendo aqui é que ele vai pegar o objeto e ele vai repetir esse objeto dependendo da quantidade de vezes que você quer. No caso aqui, ele está repetindo um cubo no eixo X, aqui ó, o fator de X dele tá em 1. Ele sempre vai vir por base no fator de X em 1. Aparentemente ele está unido. Porém, se a gente vir aqui e alterar esse fator de X, a gente percebe que ele não está unido. Ele só parece estar unido porque ele estava muito pertinho aqui do objeto, mas a gente consegue mudar ele aqui e mudar a distância entre os cubos. Não só a gente consegue mudar a distância, quando a gente consegue criar novos objetos, né? A gente consegue aumentar esse número. Aqui temos 2 cubos porque aqui em Count tem 2. A gente pode fazer ad infinitos aqui, sabe? Dá para fazer até 1000 aqui objetos bem tranquilamente. Cuidado aí, dependendo do objeto que você for duplicar aí, ele vai ficar bem pesado. E o bom dele, por exemplo, se a gente vir no modo de edição, a gente consegue rotacionar eles e ele sempre vai pegar esta distância do eixo X aqui e vai recalcular pra gente. Então é bem legal. E a gente consegue mudar no eixo X, no eixo Y, né? Colocar pra frente e pra trás, mais de um ao mesmo tempo, os 3 ao mesmo tempo, ou somente, eu quero ele somente para cima e para baixo, a gente consegue. E aí não sei se vocês perceberam enquanto eu tava falando, porque na parte da ventilação aqui a gente vai usar um array, tá? Para fazer esses 3, vão ser cubos fininhos no eixo Z, não tem nenhum problema. E o mirror a gente vai usar para fazer essa partezinha aqui que vai ligar essa parte da esquerda com a parte da direita, né? Então é bem útil. Antes de usar qualquer modificador, vamos modelar essa parte aqui da esquerda, né? Para fazer, para ficar bem legal aqui. E sinceramente eu vou pegar essa parte da direita aqui, eu vou só duplicar ela com o Shift D. Lembrando que eu posso vir aqui e ativar o Screencast. Eu devo fazer um vídeo ensinando como instalar addons, extensões aqui no Blender. Eu vou usar o Screencast como exemplo, que aí a gente consegue ver o que eu tô apertando aqui em tela. Mas tem zilhões de extensões que podem te ajudar bastante no Blender. Vamos pegar esse cubo aqui, vamos duplicar ele usando Shift D, apertar X para puxar ele para a direita aqui e vamos olhar para nossa referência, né? Eu acho que ele fica um pouquinho mais baixo aqui do que esta paredinha aqui que a gente fez e ele vai mais ou menos no meio do tijolo grande, né? Então vamos fazer, vamos apertar 1 aqui para olhar de frente só para ficar mais
mais fácil da gente escalonar aqui. Vou entrar no modo de edição apertando o Tab. Geralmente eu gosto de usar o modo de pontos, é o que eu mais me sinto confortável, mas você pode usar linhas ou faces. Eu gosto de ponto porque fica muito visível onde tem as coisas aqui. A parte de baixo eu acho que ele é um pouquinho maior só, não acho que é tão grande não. E a parte de cima ele vai até mais ou menos no meio desse tijolo aqui. Eu acho que a distância tá até que ok, no caso aqui eu vou puxar somente um pouquinho no eixo X para a direita e os outros pontos eu vou puxar aqui até mais ou menos aqui. Acho que já tem um tamanho legal aqui. Vamos colocar, vou tirar o modo de transparência usando o Alt Z ou clicando nesses quadradinhos aqui em cima. Vamos posicionar mais ou menos a câmera no mesmo ângulo, né, que a nossa referência tá. E eu acho que tá um tamanho ok. Acho que não precisa de um jeito tão grande. E vamos aproveitar aqui, entrar no modo de edição. Vamos selecionar a face da frente, apertando o 3 e clicando na frente, segurando com Shift clicando atrás. Que a gente já aprendeu a fazer a inserção, então vamos dar uma insert aqui. Acho que mais ou menos aqui tá ótimo. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho no eixo X, que eu acho que ele tá meio fino demais aqui, e um pouco no eixo Z para deixar mais ou menos do mesmo tamanho. E agora eu quero dar um extrude para dentro, sabe? Puxar, porque a gente consegue vir aqui, puxar para fora, sabe? Ou a gente pode puxar para dentro. Só que se a gente fazer isso no mesmo tempo aqui, ó, se a gente selecionar a insert da frente e a insert de trás e dar um extrude, ele vai dar um extrude para cima meio esquisito. Não tem problema. Você pode apertar o botão direito para deixar no mesmo lugar e usar o S. Só que eu não quero escalonar ele livre. Eu quero somente usar o eixo verde, o eixo Y, que aí a gente consegue escalonar tanto para frente quanto para trás ao mesmo tempo. Eu vou olhar aqui mais ou menos no ângulo, reparar mais ou menos aqui quanto de profundidade que a gente vai ter que colocar e vamos novamente aqui, ó, selecionar esta e vamos apertar SY e puxar até mais ou menos aqui. Acho que já tá de bom tamanho. Só que agora eu acho que ele ficou até meio fino demais. Então a gente vai puxar ele mais um pouquinho aqui e puxar ele um pouco para a esquerda. No YouTube eu vou passar mais rápido sobre as coisas e fazendo enquanto eu tô explicando. Se você quiser um conteúdo mais extenso e mais detalhado, no primeiro link da descrição aí tem o meu curso lá, Introdução ao Blender 4.2. Se você quiser algo mais complexo e detalhado, por exemplo, os modificadores mesmo, eu tenho vídeos só sobre eles conforme eu vou usando. Primeiro link da descrição aí. Mas voltando. Agora o que eu quero fazer é modelar isso daqui. Vai ser só um cubo e ele vai estar conectado na parte de trás, tá vendo aqui, ó? Que tem um espaço na frente, porém não temos esse espaço atrás. Então ele não vai ficar exatamente no meio desse objeto. E eu acho que esse objeto ele tá um pouquinho para frente desse outro. Eu acho que o cubo ele vai ficar no meio dessa parede, porém não no meio dessa parede. Vai ficar mais fácil de explicar fazendo aqui, ó. Vamos adicionar um cubo, Shift A ou vir aqui em cima em Add, opa, deixa eu puxar as referências aqui para baixo, Add Mesh Cube ou Shift A, Mesh Cube. Vamos escalonar ele no eixo Y um pouco, posicionar ele aqui, puxar com GX pro lado, SX para deixar ele menor e SZ para deixar ele um pouco mais baixo, né? Vamos posicionar ele pra cima aqui e posicionar. Eu acho que ele ainda tá meio grande, tá? Deixa eu puxar esse carinha aqui pra esquerda, só pra ficar um pouco mais fácil de explicar o que eu tava pensando, observando isso aqui. Esse cubo, ele tá no meio desta paredinha, tá vendo? Porém, ele não vai estar no meio desta parede. Então, o que eu vou fazer aqui é puxar, já que ele tá no meio mesmo, deixa eu puxar aqui até mais ou menos pra cá, vir com esse daqui, encostar aqui, olhar em outro ângulo aqui, ó, que a gente consegue ver. E a gente vai puxar ele para frente um pouquinho assim, algo mais ou menos aqui, que aí sim já vai parecer um pouco mais com a referência. E tendo mais um ponto de referência fica um pouco mais fácil de entender as dimensões. Você percebe aqui que não temos um espaço tão grande aqui, ó, na frente desse cubo, comparado aqui com o objeto que a gente fez, tem um espaço muito grande aqui em frente, ó. Então eu acho que isso daqui dá para deixar um pouquinho mais fino ainda, deixar um pouco mais fino, puxar novamente esse cubo para trás para ficar na quininha, e eu acho que aqui já tá um pouco mais interessante. Esse cubo, eu acho que ele não é necessariamente exatamente retinho, eu acho que não é um cubo exatamente retinho ainda, acho que ele tá meio grande. Acho que aqui já tá show. Vou entrar no modo edição, apertar Alt Z para adicionar transparência e eu quero selecionar esses pontos aqui, que eu acho que ele dá uma afinada nesses pontos. Então vou apertar SY e puxar algo assim. Eu acho que já faz mais sentido pra gente ali.
Puxar ele um pouquinho para fora e puxar novamente o nosso querido aqui para frente. Olhando aqui novamente, ele ainda acha que ele tá meio grande, então vamos reescalonar aqui para ficar bem legal. Só que agora eu acho que ele ficou meio fino demais. Vamos reposicionar ele aqui só para encaixar no cantinho e perfeito. Agora sim, a gente vai adicionar um modificador de mirror neste cubinho aqui, ó. A gente vai usar o modificador exatamente nesse cubinho. Então vamos clicar no cubinho, nesse cubinho que a gente fez ali, Add Modifier, e vamos selecionar o modificador de Mirror. Só que aqui no Mirror a gente consegue usar um objeto como alvo. Quer ver? Eu vou exemplificar para você. Com o Mirror a gente consegue usar um objeto como alvo. E você viu que no modo de objeto a gente não vai acontecer nada, mas no modo de edição acontece. Isso porque ele está levando em consideração o centro de massa desse nosso objeto que está exatamente no meio aqui, ó. Tá vendo esse pontinho laranja? Ele está usando esse ponto como referência para o Mirror. Porém, eu posso usar esse pontinho de outros objetos. E esse pontinho laranja, ele é o pivô do nosso objeto. Ele é o centro de massa, vamos dizer assim. Se a gente não tiver o centro de massa exatamente no meio do objeto, porque na hora de mover, rotacionar, escalonar, ele vai sempre usar o pivô, esse centro de massa, essa bolinha laranja, em referência. E sempre que você move um objeto no modo de edição, ele não move o pivô. Aqui, ó. Se eu mover no modo de objeto, ele vai mover o pivô junto. Se eu vir e mover no modo de edição, ele não move o pivô. E com o nosso pivô deslocado, o objeto ele tende a se comportar de um jeito meio esquisito. Para resolver isso é bem simples. Botão direito, Set Origin. E aqui, ó, tá vendo? Set Origin, isso aqui é a origem, o pivô. A gente consegue resolver isso muito fácil. Aperta com o botão direito, tá vendo aqui? Set Origin. A gente consegue mandar a origem, esse pivô, essa bolinha laranja, pro centro de massa do objeto. E aí sim, ele vai voltar a se comportar de um jeito legal. Levando isso em consideração, a gente consegue usar esse pontinho laranja de outros objetos como referência pro nosso mirror. Por exemplo, se eu pegar esse cubo, que eu coloquei um mirror nele, e usar e clicar aqui, ó, em Mirror Object, pegar aqui no conta-gotas e selecionar este cubo, ele vai usar esse cubo como referência para o Mirror. Tanto é que se eu mover o cubo aqui, ó, ele sempre vai usar o espelho, né? Sempre vai espelhar o nosso objeto a partir do ponto, a partir do pivô do nosso objeto, desse objeto aqui que a gente usou o conta-gotas aqui, no cubo 001. Tanto é que se a gente mover no modo de edição, ele não vai mudar, né? Então ele sempre usa esse pivô. Dito isso, como a gente alterou muito os objetos no modo de edição, você percebe que alguns estão com pivô no centro, enquanto os outros estão bem deslocados. Não tem problema. Aperta A para selecionar tudo e você consegue mandar todos os pivôs pro centro de massa sem nenhum problema. Aí a gente resolve isso. E aí a gente vai usar este cubo aqui, ó, tá vendo? Que tá com o mirrorzinho aqui. A gente vai usar esta paredinha como referência para o nosso mirror. Então eu vou clicar aqui no conta-gotas e vou usar esse objeto como referência. E eu não quero o eixo X aqui ativo, né? Então vou desativar o eixo X e ativar o eixo Y. Perfeito. Ele já espelhou o objeto. Olhando agora, eu acho que ele ainda tá meio pequeno. Aumenta um pouquinho aqui. Acho que algo assim já tá o suficiente. E agora vamos usar o Array para fazer essa ventilação, né? Então vamos criar um novo cubo aqui. Escalonar ele no eixo Z aqui. Não tem problema. Vou posicionar ele aqui, ó. Eu não preciso... E aí vou escalonar aqui até ele se encaixar aqui dentro desse nosso quadradinho aqui. Vou olhar de frente só para ficar um pouco mais fácil. Apertando o número 1 e vamos escalonar ele até ele se encaixar aqui dentro. Tem um jeito mais simples de posicionar as coisas, mas esse vídeo eu acho que já tá ficando longo demais. Mais pra frente eu mostro. Tem um jeito muito fácil de posicionar as coisas aqui no Blender. Mas por enquanto deixa assim pra também não complexar tanto essa aula, que eu acho que já tá ficando um pouco até complexa, né? Mas enfim, a gente falou sobre bastante coisa aqui. A gente vai usar um array, tá vendo aqui, ó? Um array, só que eu não quero no eixo X. Eu quero ele no eixo, são 3, né? Botar no eixo Z menos aqui e a gente consegue reposicionar. Eu acho que ele tá meio grande, que tá até passando o objeto ali. Então vamos reposicionar ele aqui. Vamos entrar no modo de edição e rotacionar ele aqui, travando o eixo X, tá vendo? Aqui, ó. Vamos travar o eixo X aqui até deixar mais ou menos no ângulo ali que a gente acha que deva. Puxar ele pra cima aqui de novo, só pra reposicionar ele ali. E agora nós vamos descer ele aqui, ó. Dá pra rotacionar ele mais ainda no eixo X. Lembra de travar o objeto no eixo, né? Pra rotacionar direitinho. E com isso, acho que já fica um pouquinho legal. Agora o que eu tô olhando aqui é só para ver o quanto de espaço tem aqui embaixo entre os objetos, né? Acho que aqui embaixo já tá com um espaço legal. Agora o que eu vou fazer aqui é só reposicionar aqui, reajustar o eixo Z para ele ficar bem legal e vou puxar ele um pouquinho mais para fora para ficar interessante aqui. Acho que vou rotacionar ele um pouquinho
pouquinho só, mas bem pouquinhozinho, só pra ele não ficar tão angulado aqui, ó. Pra ele não ficar tão angulado aqui e puxar aqui pra cima um pouquinho. Acho que aqui já fica mais próximo à nossa referência. Se você quiser desativar tudo aqui na sua tela pra ver como que tá ficando sem nenhuma linha, tem essa bolinha aqui em cima aqui, ó, que eu sempre gosto de tirar, ativar e desativar aqui só pra ver como que tá ficando. O nosso objeto ele já tá ficando bem mais parecido com a referência, mas esse vídeo vai ficar por aqui, senão vai ficar gigante e vídeos longos as pessoas não assistem até o final. Mas espero que você tenha visto tudo. E se você viu tudo, deixa aí embaixo pra me saber se você viu tudo ou não. Eu duvido que alguém chegou até o final, tá? Bom, no mais é isso. Se inscreva pra mais vídeos e até a próxima. Ah, e o primeiro link na descrição aí tem o curso. Compre lá, velho. Aí tá mal da hora o curso, tá? Bom, falou.